Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Segunda-feira, mais uma semana começando e eu espero que você esteja aí bem otimista para os passos que você quer dar aí na sua trajetória. Meu nome é Lilian Moraes, sou enfermeira há mais de 25 anos aí de jornada, de trajetória. E aqui nesse canal eu vou ensinar técnicos de enfermagem, a prática do zero às melhores vagas. Então você não pode ficar de fora, tem que ser desse canal, acompanhar, deixar seu like, seu comentário. Isso é super importante para a gente manter aqui muito aquecido. E o tema de hoje também está muito top. Trouxe aqui para vocês um tema que significa 3 fatores sobre sonda vesical de Foley, que vão diferenciar o técnico de enfermagem no mercado de trabalho. E quando eu trago esse tema, eu quero dizer que você pode ser a diferença, pode ser o diferencial, o profissional que vai alavancar, que vai dar o seu melhor e com certeza o recrutador vai perceber que você manja muito. E antes de eu falar da sonda propriamente dita, eu trouxe esse tema porque eu fico muito preocupada com o comportamento dos técnicos perante a isso. Por quê, pessoal? Veja bem, de acordo com a nossa legislação, a passagem, a instalação da sonda vesical é privativo do enfermeiro. Beleza, perfeito. Mas o que acontece? Muitos profissionais se apegam nessa legislação e falam: sonda é do enfermeiro, é ele que passa. Sim, é o enfermeiro que passa. O enfermeiro é o profissional, de acordo com a nossa legislação, o expert ali, de acordo com tudo que ele estudou, cientificamente comprovado, para a passagem da sonda. Porque tem suas, que eu posso dizer, tá? Particularidades em relação ao próprio procedimento, por ser um procedimento invasivo, e também, nesse momento, causar algum dano durante a passagem. Aí muitos técnicos falam: ah, mas se enfermeiro que é recém-formado e nem sabe passar sonda, um técnico passa melhor que o enfermeiro. Vocês já ouviram isso? Eu não discordo totalmente, porém, dentro da legislação que a gente precisa seguir, ele é o profissional habilitado para passar. Por isso, fala-se que ele é o profissional, é privativo, na verdade, o procedimento do profissional enfermeiro. Eu vou fazer aqui uma comparação. Você está chegando numa unidade de saúde, começou agora a trabalhar, enfim, seu primeiro emprego, ou vem de uma outra instituição, com todas as rotinas que você já estava acostumado, e se apega nisso. Se apega, é privativo do enfermeiro, é enfermeiro que conduz, e acaba esquecendo que você, técnico de enfermagem, é tão importante quanto o enfermeiro no que diz aqui o assunto sobre sonda vesical de Foley. A gente chama a sonda vesical de demora, modelo Foley. E quando eu digo isso, eu quero que vocês pensem assim, façam uma comparação. Seu primeiro dia, tem um paciente para passar uma sonda vesical, seja por uma retenção urinária, porque há as indicações adequadas. Você passa sonda em todos os pacientes. Aí você solta bem assim, lá no meio da enfermaria ou da sala de emergência. Ah, esse paciente é acamado, precisa passar sonda, e fica ali buzinando no ouvido do médico, do residente, enfim. Você já está um passo atrás fazendo isso. Veja bem, eu estou te dando aqui um exemplo de um profissional que
tem aquela rotina, está acostumado com isso, todo paciente que é acamado precisa usar sonda, isso é você, tá? Bem abaixo da média aí de profissionais que estão atualizados, tá? Então, vocês. Aí chega uma outra situação, um outro cenário. Durante uma visita, um round, uma visita multidisciplinar, dependendo do que é padronizado aí na sua instituição, passa a equipe multi, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a equipe que está ali, nutricionista. E por vezes o técnico também é puxado, e eu já participei de round que eu puxo o técnico que está com aquele paciente. E aí, quando tem uma discussão de caso, a libera leito, ó, esse paciente é acamado, porém ele não tem droga vasoativa, ele não tem critérios de controle rigoroso de diurese, nada que indique ele utilizar a sonda, vamos sacar a sonda, o técnico de enfermagem está ali, concorda, tudo certo. Agora imagina se você é o técnico do primeiro exemplo que eu dei. Não, absurdo! Como assim? Vai tirar sonda? Toda hora eu vou ter que colocar fralda, toda hora eu vou ter que trocar lençol. Parem com isso, eu estou fazendo essa comparação para que vocês entendam. Hoje o mercado de trabalho já deixou de lado esse técnico rotineiro, que tem o quê? Ele só pensa no plantão dele, ele só pensa que ele vai ter que trocar mais vezes, ele só pensa que vai dar trabalho, diferente daquele que está ali, não que ele esteja concordando, ele está participando do processo e ele está entendendo o motivo pelo qual o médico está desinvadindo o paciente. E eu, por vezes, participando na pessoa, no profissional de CCH, que eu sou enfermeira de CCH, e as pessoas, né, torcem o nariz, lá vem a enfermeira, vai pedir para tirar sonda, isso, aquilo. Isso faz parte de diretrizes de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. E que você, por não se atualizar, você, por não estar a par do que está acontecendo no momento, você acaba, por vezes, sendo aquele profissional do primeiro exemplo. Então, quando eu coloco um tema que eu falo com o profissional técnico de enfermagem já destaque relacionado à sonda, eu não estou aqui falando que a sonda é privativa do enfermeiro. Eu estou colocando aqui no contexto, no cenário, que você faz parte do processo. Não é porque não é privativo da passagem ser a sua, porém, você trabalha numa equipe e que cada um tem um papel fundamental. Então, eu já inicio aqui trazendo essa comparação, fazendo aqui essa analogia para que você entenda que hoje o mercado ele está deixando de fora aquele técnico de enfermagem rotineiro, reclamão, que só vê o lado ruim das coisas. Você que está no segundo exemplo aqui, no segundo grupo que eu coloquei, é aquele que está preocupado com a segurança do paciente, está preocupado em prevenção. Hoje há muitos números, são muitos números de óbitos por infecções. Infecção do trato urinário é uma delas. Então, comece a pensar, abra sua mente, estude e esteja à altura daqueles que estão ali passando visita e que vai discutir ali, ó, de igual para igual. Que é assim que tem que ser. O técnico de enfermagem, meu aluno, o técnico de enfermagem que está aqui agora é aquele técnico de enfermagem que está na média acima, nunca abaixo. Então é super importante. E esses 3 fatores que eu reuni tem tudo a ver com essa comparação que eu trouxe aqui. Mas antes de iniciar aqui com esses 3 fatores que com certeza vai destacar o técnico de enfermagem, eu gostaria de apresentar o resultado da enquete. Eu coloquei, tá? Lá nos stories,
se você está atualizado sobre sonda vesical de demora. Lembrando que a cada live, a cada tema que eu trago, eu sempre faço uma enquete para saber o seu nível de conhecimento. Então, você está atualizado sobre sonda vesical de demora? Ó, sim, 58%. Então, não é 100% que entende o que eu trouxe aqui até agora para vocês, tá? Não, 33% não está atualizado. E faz tempo que não sabe sobre o assunto, ou seja, faz tempo que não se atualiza sobre sonda vesical de demora, 8%. Então, se você está na faixa de 33% a 8%, preste atenção. Que qualquer pergunta, qualquer prova prática, qualquer situação que você esteja sendo observado ou você esteja sendo avaliado, isso que eu vou trazer agora pode contar ponto sim para você. E pode também fazer com que você perca a oportunidade. Quando eu trago esses temas, além de falar da técnica propriamente dita, do assunto técnico, eu trago reflexões para vocês. Porque o profissional técnico de enfermagem, ele é um profissional que ele é muito valorizado, mas ele precisa saber do que ele está falando. Se ele não souber o que ele está falando, ele vai ser abaixo da média. E se você não quer ser abaixo da média, então você tem que focar. Esses assuntos são muito cobrados, muito, pessoal, em provas. E principalmente prova prática. Eu, como recrutadora, quando eu coloco um processo seletivo, eu falo muito dos dispositivos, porque vocês vão manipular a todo momento. Então, se não tiver uma boa higiene das mãos, não tiver uma boa anotação de enfermagem para começar, nem adianta. Então, por isso, baseado nisso, é baseado nesses fatores que eu levanto os temas para trazer aqui para vocês. Então, eu espero que vocês aproveitem as oportunidades que surgem e estudem, ok? Não deixem de se atualizar, porque uma enquete que quase metade das pessoas não sabe sobre o assunto e também não estão atualizados é muito preocupante. E eu vou dizer, comigo aconteceu. Na faculdade, na graduação, eu fui monitora. E adivinha qual foi a prova prática que caiu para mim? Com 3 professoras me olhando lá no laboratório, 5 com o braço cruzado. Sondagem vesical, mas além da passagem, os cuidados. E esse procedimento, graças a Deus, me fez conquistar a vaga para monitor e eu consegui 50% na minha faculdade. Graças a Deus, eu sou muito feliz por isso, de ter feito parte aí dessa estatística de alunos que são monitores. Eu senti desde a graduação que eu tinha esse dom. E você pode ser um profissional desse. Ah, não quer ser um monitor da faculdade, mas quer trabalhar num hospital de ponta? Os hospitais de ponta, tá tudo aqui, ó. O que eu tô falando hoje é tudo que os hospitais de ponta estão atrás aí. De profissionais assim, engajados com a atualidade. Então, prestem atenção. Então, o primeiro fator aqui que eu trago, então, sabendo que é privativo do enfermeiro, porém, o técnico de enfermagem tem total também responsabilidade em outros momentos aí em relação à sonda, ok? Então, vamos lá. Técnico de enfermagem que é proativo. Esse técnico, com certeza, vai chamar a atenção. Ah, professora, mas o que é ser um técnico proativo? Você está ali diante de um paciente, que você já está vendo ali o movimento da equipe, ó, esse paciente, ele está com retenção urinária,
ele tá com obstrução, enfim, vai para um centro cirúrgico e ele precisa passar uma sonda. Quando o técnico de enfermagem é um técnico diferenciado e ele está com o paciente, ele já vai fazer o quê? A organização do material. Não vai esperar o enfermeiro, fulano, separa o material da sonda, porque quando o enfermeiro falar isso, ele fala assim, já está separado. Ah, professora, mas existe técnico de enfermagem assim? Existe, eu já trabalhei com muitos assim, como também já trabalhei com muitos que corriam dessa responsabilidade. Simplesmente por achar que é privativo do enfermeiro, ele não precisava fazer mais nada. Então, não é o seu caso. Então, quando você separa o material, você tem todo um zelo, todo um cuidado com o tempo, com a dinâmica da própria passagem. Há locais, né, instituições que já colocam kits. No caso aqui da unidade que eu trabalho, e eu sempre trabalhei e instituí aí nas unidades que eu passei, que kits são muito mais, otimizam, na verdade, o tempo. Para que você, e agora esqueci a xilocaína. Agora a sonda não é essa sonda, não é esse calibre. Por vezes, às vezes, dependendo da padronização da unidade, você precisa ter 2 ou 3 números dentro do kit. Mas o coletor esqueci. O kit, ele facilita muito. Então, onde eu chego, eu padronizo. Eu chamo lá meu amigo farmacêutico, meu colega farmacêutico, vamos padronizar os kits. E a equipe precisa entender que existe esse kit. Então, se a instituição que você trabalha com kits, perfeito. Você vai montar sua bandeja, sempre lembrando de manter limpa, fazer a desinfecção daquele local com a álcool, tá? E aí você dispõe o seu material. Mas eu vou abrir tudo? Não, você está organizando o material. Mas lá, professora, onde eu trabalho não tem kit, mal tem material. Então você vai ter que fazer o melhor com a condição que você tem. Você vai separar uma bandeja, vai continuar separando. Porque material não é para você ir levando assim no bolso, na mão. Nunca, jamais. Então você vai separar o seu material, seja por kit ou seja o material separado. Perfeito? Ok. Então fui lá, separei tudo. E eu também observei ali na prescrição médica que vai ter uma coleta de urina assim que passar a sonda. Então, já vou deixar o coletorzinho ali, já vou fazer a identificação do paciente, nome completo, data de nascimento, segue o protocolo de identificação da tua unidade, se tiver o nome da mãe no teu protocolo, ou aquela etiquetinha já pronta, já deixa no jeito, porque você vai precisar identificar esse material. Então, isso já é um grande passo para você, a proatividade. Então, esse primeiro fator destaca muito o profissional. Eu vou citar aqui exemplos, pessoal, do que já passei, tá? Na minha vida, assim, de plantão. Não como enfermeira de CCH propriamente dito, mas de plantão em pronto-socorro, antes de entrar 100% na CCH. Quando eu trabalhava de plantão em pronto-socorro, o pessoal já conhecia a minha dinâmica. Quando me chamava, porque às vezes eu estava lá na classificação de risco, eu tinha que fazer alguma coisa que não estava diretamente ali onde os pacientes tinham sala de procedimento, mas quando tinha passagem de sonda, a equipe já chamava assim, enfermeira, já está tudo separado, só está esperando a senhora para passar. Olha, que delícia trabalhar no plantão organizado, porque otimiza o tempo dele e o meu, porque eu vou ter que voltar depois para minhas atividades. E lembrando que eu trabalho em equipe. Então, quando você é proativo, você sempre pensa
Meu trabalho é em equipe. Não é porque o enfermeiro é privativo do enfermeiro que eu, deixa ele se virar. Tem gente que faz isso. Aposto que não é o seu caso. E sempre tome cuidado com as atitudes que o mundo, né, da área da saúde é pequeno. Se você é dito ali como pessoa folgada, que não é colaborativo, que quer dificultar o plantão, isso vai rolar e não vai ser legal. Então, prestem atenção. Quando eu falo aqui que a proatividade faz parte, a organização é de suma importância, tá? Então, isso, pessoal, é muito legal. Então, lembrando aqui, quando você organiza o material, você tem que prestar atenção em tudo. Muitos não sabem, quando abre o kit ou quando separa o material, por exemplo, que a xilocaína gel que é utilizada, ela precisa ser aberta no momento da passagem de sonda. E eu já apliquei provas práticas que o profissional nem sequer ouviu falar isso no curso técnico. Veja bem, nem sequer. E aí, quando ele foi fazer a prova prática, eu coloquei ali a xilocaína aberta, já utilizada, e a estéreo. E ainda escrevi por fora. Xilocaína fechada, uso único. E a outra meio que amassei assim para dar a ideia que realmente estava sendo utilizada. Ele foi onde? Direto na que estava com a bisnaguinha amassada. E aí a gente pergunta, mas você... mas não é o técnico que passa, é o enfermeiro. Mas o técnico separa o material. Ele precisa saber o material que tem na passagem. Precisa saber, mas sendo que o técnico passa, que o enfermeiro que passa, precisa e deve. Dentro de todo o nosso contexto de legislação, o técnico de enfermagem auxilia o enfermeiro. Por ele auxiliar o enfermeiro, ele sim também é responsável pelo material. O que eu percebi ali naquele processo que eu nunca vou esquecer? Que o profissional não tinha nem ideia que aquela xilocaína tinha que ser estéril. E por que tem que ser estéril? Porque é um procedimento estéril. Mas não tem contato. Aquela mão que pegou aquela xilocaína, sabe que aquela xilocaína não foi passado lá numa lavagem intestinal e ele não usou todo, ele não colocou ali no meio do kit ou na gaveta? Se há indicação pela Anvisa, é porque números mostraram que a xilocaína gel, ela pode sim contaminar no ato da passagem, que é um ato totalmente estéril. Quando você dispõe ali o material, você não vai tocar, mas você vai dispor o material ali. Vai dispor, ok? Beleza. Quando você dispõe o material, você calça a luva estéril. E quando eu calço uma luva estéril, naquele momento, tudo precisa ser estéril. Isso vai dentro de um órgão estéril, que é a bexiga. Independente se o paciente está no hospital, numa clínica, na casa dele, a bexiga nunca vai deixar de ser estéril. E aí vocês devem me perguntar, que judiação, usa só ali um pouquinho de xilocaína e o restante vai jogar fora? Não necessariamente jogar fora. Você pode usar depois para uma passagem de sonda nasogástrica, que não é um procedimento estéril, pode passar depois para uma sonda retal, para fazer uma lavagem, menos voltar para o kit de sonda vesical. Olha só o problema. Quando os controladores de infecções, eu me incluo neles, que a gente faz um levantamento de infecção de trato urinário, que a gente encontra ali fezes, ali, bactérias relacionadas ao intestino na urina, a primeira coisa que a gente pensa é no procedimento invasivo.
E os estudos que foram levantados aí há tempos, aquele frasco, aquela bisnaga que fica na gaveta, mesmo que você identifique, mas fica lá, ó, jogada na gaveta, ou lá no meio de qualquer outra coisa, ela volta para um campo que é estéril, a bactéria ama. Ela vai, ó, entrar. Quando o enfermeiro realizar a passagem com a xilocaína, olha lá a bactéria indo para dentro da bexiga, fazendo a festa. Então, isso é muito sério. Passagem de sonda, ela tem todas as suas particularidades e você, técnico, é muito importante nessa organização. Ah, mas o enfermeiro também pode ver lá, né? Que a xilocaína não é estéril. Se ele souber dessa informação, se ele souber, tem que saber, isso é ensinado na graduação, acredito. Prevenção de infecção, principalmente das principais topografias, trato urinário, corrente sanguínea, pulmonar, isso tudo é evitável. Por isso que a gente precisa tomar muita atenção. Então, isso que eu coloquei agora é um fator super importante. Segundo fator que destaca o técnico em relação à passagem é o próprio auxílio ao enfermeiro. Tem dentro do nosso código de ética lá, que é sim a responsabilidade do técnico auxiliar ali o enfermeiro na passagem. Lembrando que o enfermeiro, depois que ele calça a luva estéril, ele não toca mais em nada. E o profissional que vai passando ali para ele, né, a água destilada para fazer o teste, enfim. Lembrando, pessoal, que o balonete, a água destilada que o enfermeiro usa é só para inflar e manter lá o balonete fixo dentro da bexiga. Aquele teste com a seringa com ar já caiu por terra. As literaturas atuais já tiraram aquele teste do balonete. Então, quando você oferece lá para o enfermeiro a água destilada, aí vai depender da quantidade de água daquele balonete. Então, geralmente isso está bem ali na junção da sonda. Então, às vezes é 15 ml, 20 ml, depende. Nesse momento que você oferece a água, o enfermeiro ele aspira o conteúdo, deixa ali na seringuinha. Depois que ele passa ali a sonda, é que ele já faz lá, infla o balonete. Ah, enfermeira, mas por que agora não usa mais? Já se usou tanto? Porque observou-se que dentro do durante o teste do balonete, aquela ponta ela fica enrugadinha, digamos assim. E isso traumatiza a entrada da sonda na uretra. E pensando em teste de qualidade, todas as sondas elas já passam por um teste antes. É muito difícil. Não tem na literatura e nem no local que o teste do balonete ele é furado. E isso acaba acontecendo, dando mais problema, e no caso pode dar um trauma durante a passagem, do que realmente fazer o teste só para saber se está furado ou não. Então é outra coisa que atualizou. Os enfermeiros precisam muito saber disso, a maioria não sabe, mas você é um técnico diferenciado, você vai dar um toquezinho. Oi, enfermeira, oi, enfermeiro, agora não se faz mais o teste do balonete não, assim que você passa, você já infla ali o balonete e aí é com água destilada, beleza? Então, voltando aqui, o segundo fator que eu coloquei, né, que eu fiz um levantamento bem legal, que destaca o técnico, é realmente o auxílio na passagem. Inclusive, se você tem essas informações, lembre-se que a rotina diária é exaustiva, o enfermeiro ele mexe muito também com papelada, e às vezes está 2, 3 andares, não deveria, mas na correria acontece isso. E quando você tem um trabalho de parceria, isso faz a diferença. Então, tem situações que você vai precisar ajudar muito, inclusive lá quando dispõe um material. Você organizou, checou o material, no momento da passagem você está ali ao lado do enfermeiro, ok? Sempre dando ali aquela força. Então,
você precisa sempre pensar, olha, se houver a possibilidade de eu crescer nessa instituição, ou de fazer uma prova prática, porque as instituições têm a promoção, mas você precisa fazer alguma prova, ou teórica ou prática, e às vezes cai esse tipo de procedimento, de uma organização sua em relação à rotina. E nada melhor do que o recrutador colocar rotinas do dia a dia. Auxílio na passagem da sonda, da sonda vesical, da sonda nasoenteral. É super legal isso. E você está a par de tudo isso, faz você um profissional diferenciado. Então, quando eu tenho um técnico de enfermagem capacitado, um profissional que sempre está ali, é o braço direito do enfermeiro, ele vai delegar coisas que você vai fazer você se sentir importante. E isso é legal. É importantíssimo isso. Por exemplo, o enfermeiro ele privativo, mas não é privativo dele a retirada da sonda. A retirada da sonda pode ser realizada pelo técnico de enfermagem. Olha que legal. Desde que ele esteja ali capacitado, olha, nunca retirei uma sonda. Primeira vez, a enfermeira vai com você, vai te explicar, vai capacitar. Você se sentiu seguro? Nas próximas, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Lembrando que a retirada pode ser feita, sim, pelo técnico de enfermagem, desde que ele esteja sendo supervisionado e orientado pelo enfermeiro. E eu trouxe aqui um terceiro fator bem legal, que é relacionado à manutenção da sonda. Ah, mas o que é manutenção? A manutenção é tudo aquilo que vai acontecer pós-passagem da sonda. Até agora eu falei da organização do material. Segundo, você auxiliar o enfermeiro durante a passagem, e pós-passagem você é todo o seu paciente. O procedimento é todo o seu, de manutenção, de assistência. Então, quando o meu paciente, eu preciso mudar ele de decúbito, ou levar ele para algum exame, que ele é um paciente que está sondado, eu preciso clampear essa sonda se essa bolsa coletora ficar no nível da bexiga. Porque aquele resíduo de diurese que fica ali pode entrar na bexiga. Ah, mas isso me faz ser um destaque? Faz, porque você está entendendo que um paciente que ele é transferido, ele vai para algum transporte, ele é um paciente sondado, você precisa clampear, e logo, quando o paciente retoma a sua posição lá anatômica, que ele vai para o leito, que ele consegue já se acomodar, você desclampeia aquela sonda para ele não ter uma retenção urinária, e aí sim você conseguir fazer aí suas anotações. Lembrando, outra coisa relacionada aqui à manutenção é sempre não deixar passar de 2/3 da bolsa coletora ali, do volume total. Então, sempre chegou ali, a bolsa tem 2.000 ml, 2 litros, sempre não deixar ultrapassar mais que a metade. Lembrando que isso também é um fator de prevenção de infecção do trato urinário. Utilizar um recipiente individualizado. Não posso pegar um recipiente coletivo, retirar a diurese de João, de Joana, de Maria, de Beltrano, o mesmo recipiente. Por favor, cada paciente tem que ter o seu recipiente individualizado, datado, e isso pode causar aí um boom, tá? Dentro da enfermaria e infecções. Eu já peguei vários surtos e são são possíveis de serem evitados, mas você precisa fazer a manutenção correta. Ah, mas isso cai em prova? Só cai se você está aí à procura de um hospital, de uma unidade renomada, ou até a sua própria unidade vai fazer algum teste com você que vai falar sobre sonda vesical. Certamente esse assunto que eu toquei aqui hoje vai cair. Se não todas essas questões que eu coloquei, mais que a metade
Com certeza. Então, eu espero, vamos ver aqui se teve participação. Vamos lá. Mesmo sendo usado em um só paciente, pessoal, ó, home care, tudo que vai fora de um ambiente estéril, ele não volta a ser estéril mais. Ah, mas tá lá dentro. Tocou com a mão, teve algo que não me coloque ali, que é 100%. Acontece isso de usar a xilocaína fechada em todos? Não. Muitos utilizam uma só. Porém, se você observar, todos esses pacientes, ele é recorrente infecção do trato urinário. Será por quê? O índice é alto. Paciente acamado de home care, enfim, ter infecção do trato urinário. Alguma coisa aconteceu na manipulação, na manutenção da sonda. Aí os vozinhos vão tudo lá para o hospital para tomar antibiótico venoso, porque tem rebaixamento de nível de consciência. A gente sabe que uma dos sintomas aí de infecção do trato urinário para idoso é rebaixamento de nível de consciência, e é muito triste quando acontece isso, porque ali aconteceu uma quebra de barreira que pode ter sido para você uma bobeira, mas quando a gente tem uma indicação forte aí da Anvisa, isso tem que ser levado em consideração, porque foram vários estudos, né? A gente não vai contra a Anvisa ou algum órgão que tenha comprovadamente ali algo estatístico. Isso é importante a gente frisar. Se enfermeiro CCH colocou esse protocolo, é porque ele estuda muito sobre legislação. Então siga esses passos que eu passei aqui, que a chance de você ter sucesso, ó, é enorme. E eu espero que você que sair do outro lado seja esse profissional diferencial no mercado de trabalho. Então, se fez sentido para você essa live, deixa aqui o seu recadinho lá nos comentários após a publicação dessa live. Para você que não conseguiu assistir, vai ficar aí disponível, e deixa aquele like e conte comigo, pessoal. Espero vocês. Boa semana e até a próxima.